Que Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo. Atos capítulo 8. Eu quero falar hoje sobre encerramentos de ciclos, mudanças. Quero falar sobre isso. Eu queria que você prestasse muita atenção. A gente vai ler a partir do versículo 26. A história de Filipe e a história do que Filipe fez saindo de Jerusalém para comunicar a uma pessoa no deserto. O eunuco, uma pessoa importante da Etiópia, e a gente vai entender como que essa história funciona. Atos, capítulo 8, versículo 26. Muito obrigado, minha querida. Atos 8, 26. É hora de mudar. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Olha a passagem que o eunuco estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Tempos de mudança e tempos de fé andam juntos. Essa é a minha primeira afirmação. Essa história vai narrar duas grandes mudanças, e a gente vai perceber isso. Não existe tempo de mudança sem fé, e a gente vai tentar entender por quê. E o que é fé, gente? A sabedoria popular diz que fé é acreditar muito que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho fé que esse emprego é teu. Eu tenho fé que você vai passar no vestibular. Nós confundimos o fé, por exemplo, com o fato de que Deus vai fazer o que a gente quer que Ele faça. É como se fé fosse um poder que movimenta a mão de Deus. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Você já ouviu essa frase? Fé é a alavanca que move a mão de Deus. É como se Deus estivesse de braço cruzado, não quisesse abençoar a gente. E a gente ora com fé, e com fé Deus fala assim: não, está movimentando a minha mão, vou abençoar ele. Não faz sentido, porque é a coisa que Deus mais quer é nos abençoar. Não faz muito sentido isso. Tem alguma coisa errada a respeito do conceito de fé da crendice popular. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, que é de uma arrogância nossa sem precedente dizer que a gente vai mover a mão de Deus. Você acha que você coloca Deus em movimento? É isso mesmo? E você sabe o que Deus tem para fazer?
e você vai fazer a Deus, vai dizer a Deus qual é a melhor alternativa. Isso não faz sentido, é arrogância. Em segundo lugar, essa forma de pensar a respeito de fé, essa percepção de fé é equivocada, porque pressupõe passividade de Deus. Quer ver o conceito errado? Deus não está fazendo nada, Deus está de braço cruzado, até que seja incomodado pela oração de fé. Isso é totalmente errado com o que Jesus falou a respeito de Deus. Jesus falou assim: não, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. A ideia de Deus estar de braços cruzados não condiz com o texto bíblico. Pelo contrário, nosso Deus é trabalhador. Então, não é que fé coloca Deus em movimento. Deus já está em movimento, Deus já está fazendo. A fé não traz o coração de Deus para nossas causas, Deus está nas nossas causas. Deus não é menos preocupado com o mundo que você, para que você tenha que sinalizar para Deus onde Ele tem que olhar. Pais, me ajudem com as crianças aí, pai, me ajuda. Eu sei que hoje é apresentação de bebê. Presta atenção aqui. Então presta atenção, a percepção errada e equivocada a respeito de quem Deus é, sabe? Não é passividade de Deus, não é presunção dizer que você está fazendo alguma coisa para movimentar Deus. Sabe, essa percepção de fé é equivocada em terceiro lugar, porque é um projeto egocêntrico nosso. É instrumentalizar Deus, por exemplo, para que Ele faça o que eu quero. Cuidado, isso é um grande perigo. Isso é um equívoco. Inclusive, isso na Escritura Sagrada tem nome. O nome disso é feitiçaria. Feitiçaria. Isso é manipulação de poder espiritual. Isso é coisa de feiticeira. Você está desempregado? Estou desempregado, então vem para a minha igreja. Aqui a gente fala e Deus obedece. Não faz sentido. E nessa perspectiva nós acabamos de transformar Deus num ídolo. Deus não é o final, Deus é o meio para conseguir alguma coisa. Agora, é bem verdade, aí eu não consigo explicar, mas é verdade, porque pode escolher. É bem verdade que Deus trabalha em conjunto com a nossa vontade. A oração é impressionante, e essa é verdade. Muitas vezes Deus respeita a nossa vontade, discerne o nosso tempo, e parece que Ele atrasa coisas, e muitas vezes adianta, por causa da nossa oração. Eu não sei explicar, mas acontece, Ele faz diferente. O rei Ezequias é um exemplo disso na Bíblia. Pediu mais tempo de vida, Deus deu. Eu já tive isso aí pessoalmente na minha vida também. Deus estava esperando o meu momento para que meu avô morresse. Foi quando eu liberei meu avô em oração, na mesma hora. Já contei essa experiência aqui algumas vezes. É bem verdade, isso acontece. Existe um ponto central nesse sermão. E o ponto central é: o que é fé e por que um tempo de mudança é um tempo de fé. E o que é fé, gente? Fé é confiar em Deus, e ponto final. É confiar em Deus e não no que Deus vai fazer e pode fazer. Fé é confiar em Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus. A ideia é: Deus é bom e abençoa os seus, e ponto final. Fé é depender da provisão de Deus, sabendo que Deus cuida de nós, e nada do que é necessário vai nos faltar. Fé é saber que o nosso Pai nunca vai nos dar pedra ao invés de pão. Muito pelo contrário, fé é saber que Ele está no controle. De vez em quando a gente pensa que é pedra, mas na verdade é pão. A gente não consegue discernir. De vez em quando aquilo que a gente pensa que de verdade é problema, na verdade é Deus nos livrando lá na frente. A gente fala: é verdade. Fé é acreditar no caráter de Deus, de que Deus é bom e Ele sabe o que é melhor para nós. Fé é dormir no barco em meio à tempestade. Fé é acreditar que Deus nunca vai dar problema. Deus sempre vai dar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é o que aconteceu com o texto de Filipe, que a gente acabou de ler. Filipe, ele estava em Jerusalém. O primeiro grande avivamento da era cristã aconteceu em Jerusalém. Atos capítulo 2, o Espírito veio e desceu sobre aquele povo, 3.000 homens aceitaram a Jesus, e a partir dali Filipe começou, junto com a comunidade apostólica, a liderar aquele povo. Filipe era um grande líder, um dos grandes líderes do avivamento de Jerusalém. E o que acontece é que imediatamente, sem dizer, sem jogar a seta, Deus falou: vá para o deserto. Não faz sentido, é ou não é?
se eu estou num ciclo que está dando certo, se eu estou num ciclo em que Deus está fazendo algo, que os resultados ainda são sentidos, ainda são vividos. Não faz sentido antes encerrar esse ciclo e ir para um outro ciclo, mas foi exatamente o que Deus fez. Deus tirou Filipe de um ciclo absurdamente incrível, que estava em profundo crescimento, não estava em declínio, e falou: o seu tempo aqui acabou, vai para onde? Para onde não tem ninguém, ou seja, para onde só tem pedra, não tem pão. Mas aquilo que a gente chama de pedra, muitas vezes é pão, gente. Filipe foi para o deserto. Chegando lá, ele encontra um etíope, e era um cara muito influente na Etiópia, encarregado dos tesouros da rainha. E o homem lia um livro, o livro de Isaías, e especificamente lia a respeito de Jesus, da profecia de Jesus. O que Filipe faz? Filipe não traz as perguntas do antigo ciclo, Filipe não traz as respostas prontas do antigo ciclo, ele faz as perguntas no novo ciclo, para responder as perguntas que são feitas no novo ciclo. Já estou fazendo teologia, já estou tentando ajustar. Você está entendendo o que você está lendo? Foi o que Filipe perguntou ao eunuco. Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explicou? A partir daquele momento, Filipe começa a pregar o evangelho. Aquele homem se converte, pede para parar a carruagem, ele é batizado, e por incrível que pareça, esse homem era um oficial importante na Etiópia. Inclusive, textos históricos adjacentes falam que esse homem foi importantíssimo para o avivamento, para o evangelho que se propagou na Etiópia. A condição lógica era: nós acabamos de ganhar um cara influente, esse cara vai chegar na Etiópia, precisa ser discipulado, esse cara precisa ser amado, o evangelho precisa ser apresentado para ele de forma como raiz, para que o evangelho chegue na Etiópia da forma certa. Mas, como o nosso Deus faz uns negócios que a gente não entende, imediatamente, depois que a semente foi lançada, não foi Filipe que deu o crescimento, Deus tirou ele dali, ele foi transladado. Quantos ciclos, quantas interrupções abruptas, quantas coisas diferentes, sabe? Muitas vezes Deus nos desafia a mudar, e quando Deus nos desafia a mudar, o que fazer? O que fazer? Porque não faz sentido a mudança, muitas vezes. Eu queria destacar 3 coisas. Primeiro, quando Deus nos desafia a mudar, vai parecer óbvio o que eu vou falar: mude. E eu vou arrematar dizendo assim: mesmo que o seu lugar de partida tenha sido um lugar que Deus te colocou lá e ainda seja frutífero, que é o que aconteceu aqui. Versículo 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. Olha a lógica aqui. A lógica aqui é uma só. Filipe estava num ciclo em que Deus colocou ele em Jerusalém. Era um ciclo frutífero. Ele era um líder importante. Ele estava consolidando o evangelho em Jerusalém, que estava se espalhando por tudo quanto é lugar. E sabe o que Deus fala para ele? Sai desse lugar onde tem fruto, onde tem tudo, onde você é necessário. Não é porque você não seja necessário, é necessário no lugar que você tem que continuar lá. Onde você é necessário, saia desse lugar e vá. Mas vai para onde? Vai para o deserto. Imagina um lugar onde não dá nada. Deserto. Sabe o que Filipe fez? Ele fez o que todo crente maduro faz. Ele obedeceu. Ele vai sem titubear. Sabe, gente, largar estações que não nos fazem mal, largar o inverno é relativamente fácil. Quem não quer sair do momento de luto? Quem não quer sair do momento de dor? É óbvio, é relativamente fácil. Mas, e se Deus te pede para encerrar um ciclo que Ele te colocou? E que inclusive, esse ciclo tem frutos que nos orgulham e continua a nos orgulhar. Pois bem, é exatamente isso que Deus pediu a Filipe. Exatamente isso. E é isso que Deus pergunta talvez para alguns aqui hoje, nessa manhã. Qual o ciclo que nós temos um carinho especial, que nos orgulhamos e que Deus hoje nos pede para encerrar? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história de ciclos. Eu passei muitos por ciclos na minha vida.
E muitas vezes eu tive que abandonar ciclos ruins, foi fácil de abandonar, mas eu tive que abandonar ciclos bons também. O primeiro ciclo bom que eu tive que abandonar foi o ciclo de ser piloto de avião. Eu, por causa da minha família toda de piloto de avião, meu avô, meu tio, meu irmão, meu primo, todo mundo é piloto de avião lá em casa. O que aconteceu? Eu fui fazer aviação. E os meus pais fizeram um sacrifício, mandaram eu e meu irmão para fora para estudar inglês e para fazer aviação. E a gente ficou uma época lá, um tempo lá, e eles investiram, dinheiro pra caramba. E lá o Senhor me chamou para ser integral no ministério. Quando eu voltei para casa, cheguei em casa e eu falei um pouquinho sobre isso sábado passado, quarta passada na festa da multiplicação. Quando eu fui chamado para ser integral no ministério, não era para ser pastor. Para mim foi uma questão óbvia. Se eu servir através da música, eu falei, vou fazer música. Cheguei para minha mãe estava deitada, e eu falei, mãe, tem uma novidade. Depois, pensa bem, depois de todo o investimento, depois de todos os cursos, tirei carteira de piloto de avião, só não cheguei a voar, graças a Deus, porque a hora de voar é caríssima, né? Graças a Deus, porque daí não perdeu essa grana. Daí voltei para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava deitada. Em determinado momento ela estava deitada. Eu falei, mãe, tem uma novidade para te falar. Ela falou, fala, meu filho, vou fazer música. Minha mãe está aqui na primeira fileira. Daí ela me deu aquele sorriso. Minha mãe não doce pessoa. Ela me deu aquele sorrisinho amarelo e falou assim. Daí ela falou assim para mim, ela falou assim, meu filho, que bênção, você vai ser um piloto músico. Tadinha. Daí eu falei assim, eu peguei um pouco mais pesado. Vocês viram aqui os bebês sendo apresentados. Eu usei esse momento, usei a câmera do futuro. O que você pediu aquele dia, mãe? Quando eu fui lá para a igreja e você levantou, deu para o pastor orar. Ela falou assim, eu pedi para que Deus te usasse, fizesse dele o que Ele quisesse de você. Ele falou assim, pois bem, mãe. Eu falei para ela, Deus acabou de escutar a sua oração. Aí ela deixou uma lagrimazinha escorrer. Ela falou, meu filho, se é o Senhor que está te chamando, pode ir. E daí eu fui fazer faculdade de música, na Unirio, faculdade pública aqui. E aquele negócio de música não dá dinheiro, não sei o quê, pelo contrário, gente. Para mim, eu fui muito bem financeiramente em música, muito bem. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, que esse cara, né? Na prosperidade aqui, muito dinheiro. Mas aí em um determinado momento da vida o Senhor falou assim, não, eu não quero que você seja integral aí, eu quero que você seja integral como um pastor. Óbvio, fui fazer seminário, eu descobri minha integralidade depois, mas aquilo que estava dando certo podia terminar ali, né? Mas eu aprendi um negócio, gente. Deus não gosta de ver a gente parado. Se a gente chegou num lugar de estabilidade, está tudo certo, sabe o que acontece? O lugar de gente parada é mente vazia, oficina do diabo. Existe sempre um senso de escassez que Deus vai colocando. Ele vai nos movimentando, sabe por quê? Porque é a forma de nos mantermos dependentes. Se a gente está dando conta da vida, para que fé? A gente não precisa acreditar no caráter de Deus, nem na dependência de Deus, porque a gente dá conta. Então, eu aprendi que para parar é só depois que a gente for para o céu. Aqui, meu irmão, é um constante vir a ser. Eu entendi claramente. Quando a coisa estava muito boa, e eu entendi que eu tinha que pastorear, que eu estava fazendo mais uma vez uma transição da música para o pastoreio, mais uma vez uma transição de um ciclo bom para outro ciclo. E eu aprendi algo, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Uma transição de um ciclo bom para outro ciclo bom é um ciclo que Deus está nos levando, que muitas vezes a gente é empurrado para um ciclo, ou a gente se coloca em ciclos ruins. Estou falando de uma transição de um ciclo bom para um ciclo bom. Ela traz consigo lutos, mas um novo ciclo traz consigo desafios. Por isso a gente sempre fica apegado ao ciclo anterior e carrega a coisa do ciclo anterior. Sabe por quê? É a mesma coisa que aconteceu com Filipe. Filipe estava no centro de um avivamento que Deus tinha feito, e Deus o levou para onde? Para o deserto, para pregar para uma pessoa onde não tinha ninguém. Pois um novo ciclo que Deus te coloca, sendo um ciclo de Deus,
sempre vai trazer a priori desertos. Sempre começa aí. Sempre começa no deserto. Sempre começa na escassez. E muita gente não vive sob a condição do Senhor porque a primeira coisa que vê é o deserto. Mas, gente, é o deserto que foge a gente. Não tem como. Eu me lembro quando eu estava bem pra caramba na música e eu entendi que eu tinha que ir pro que Deus tinha para mim. Me liga o telefone. Era da produção do Fantástico, para fazer a campanha de final do ano do Fantástico. Mas eu já tinha me decidido como pastor. Não foi fácil, mas eu sei que aquilo me tomaria tempo e me daria outra projeção. E eu falei, muito obrigado. Sabe quando a gente passa de ciclos e a gente tenta trazer consigo outro ciclo, a gente não é bom nem lá nem cá. Nem lá nem cá. É engraçado. Aí eu me lembro que quando a gente vai para um ciclo bom que Deus nos coloca, Ele bota a gente no deserto, não tem como. Eu me lembro claramente que eu fiquei em dúvida em 2 lugares para pastorear. Um lugar era em Campinas. Lá já me daria uma condição financeira boa. Eles cobririam o que eu ganharia, a igreja já estava consolidada. Mas eu entrei em contato com a visão da nossa igreja. E eu me encantei. E o que eu e Priscila fizemos é abrir a nossa casa. A gente falou assim, a gente quer fazer parte do que Deus está fazendo e para onde Ele direcionar. Não escolha um novo ciclo baseado nas conveniências. Todo ciclo que Deus vai colocar a gente novo, gente, no início tem deserto. E tudo bem. Está tudo certo. Hoje talvez seja fácil olhar, ver a igreja pronta. Ah, legal. Não. Tem uma hora que você abre a sua casa e começa. Mas o que não dá é para a gente mudar. Não deixar de mudar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. O Evangelho é movimento, não é monumento. É estar constantemente vir a ser. Se paramos de viver mudança, paramos de depender. E esse é o problema. E paramos de viver o vinho novo de Deus. Eu falo logo a você hoje, no nome de Jesus. Não se apegue a ciclos bons, que talvez ainda existem frutos desse ciclo, simplesmente porque está bom, ou simplesmente porque o que te espera para onde Deus está te colocando é um deserto. Talvez o Senhor te chamou para ir para o deserto hoje, mas é muito melhor a percepção de que Deus está lá contigo do que simplesmente ter frutos aqui, mas Deus não está. Sabe, tempo de mudança é tempo de fé, porque quando a gente muda, impulsionado por Deus, a gente crê que Ele está nos mudando para melhor. Fé é crer no caráter de Deus, fé é crer na bondade de Deus. Deus fala para Filipe, sai de Jerusalém e vai para o deserto. E sabe o que esse Filipe falou? Com certeza, esse deserto é melhor do que a terra que eu estou. Por quê? Porque é Ele que está me enviando, Ele que vai estar lá. Ele tinha certeza de que se é Deus quem está produzindo, trabalhando, a gente só tem a ganhar, mesmo que os nossos olhos pareçam perda, porque quando Deus chama a gente para alguma coisa nova, para um outro lugar, esse lugar é o melhor lugar onde nós podemos estar. Sabe por quê? Porque Deus está lá esperando a gente. Pode ter certeza disso. Não tenha medo de Deus, não precisa ter medo de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tempo de mudança é tempo de fé, porque a gente sempre pensa assim: Deus, é para ir? É para largar? É para abandonar? Não, então tá bom. Eu estou ansioso, Deus, para depender de Ti e viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Se aqui já está bom no ciclo anterior, meu irmão, no novo ciclo onde o Senhor vai levar, vai estar muito melhor. A verdade é que tem muita gente hoje aqui se contentando com o bom, sendo que Deus tem algo novo para você, cara. Só porque você olha o deserto a priori e não a percepção de que Deus já caminhou para lá, muitas vezes você prefere o bom do que viver o extraordinário de Deus. Não se contente com o bom, se você pode ter o melhor de Deus. Quando você vai para uma viagem, você precisa de 3 coisas, 3 razões. Primeiro, o destino. Segunda razão, o propósito. Terceira razão, a companhia. O destino, onde? O propósito, o que? A companhia, quem? Felipe não sabia o onde, nem sabia o porquê, o que,
mas ele tinha uma certeza, e é a única certeza que a gente precisa: Deus estaria lá, a companhia era do Senhor, e se ele não sabe para onde vai, ele não tem um mapa, ele vai ter que ficar perguntando no caminho toda hora. Para quem? Para Deus. E aí, para onde eu vou? Certa vez um homem pegou um Uber, ele estava muito atrasado, não era Uber? Não, era um táxi. Parou o táxi e o taxista perguntou para ele assim: para onde o senhor vai, senhor? Não, vai indo aqui direto, eu vou te informando. E continuou fazendo. O taxista ficou meio em crise com aquele negócio. Daqui a pouco ele falou assim: senhor, para onde o senhor vai? Ele falou: não, segue agora, vira direita aqui. E continuou olhando o negócio. E o taxista: senhor, por favor, o senhor pode falar para onde o senhor vai? Ele falou: não, vira à esquerda aqui de novo. Até uma hora que ele virou para trás e falou assim: o senhor pode, por favor, me dizer um endereço? Daí aquele rapaz que estava atrás falou assim: calma, gente, calma, meu querido. Seguinte, eu só não sei o endereço, mas eu sei onde eu estou indo. Pode ir, tranquilo. A verdade é que a gente gosta de ter o controle, gente. A gente gosta de ter o endereço. Eu tenho que saber o endereço direitinho. Mas também tem um outro lado da história. Aqui está lá o Deus como taxista. Não, ao contrário, Filipe como taxista. E Deus no banco carona. Deus entra. Filipe fala: para onde nós vamos? E Deus fala: só segue em direção ao que eu vou te falar. E sabe o que Filipe fala? Então tá bom, vamos. É Deus? Eu vou contigo. Contigo eu vou, não tem problema. Não, eu não preciso saber o endereço não. Se o senhor está no carro, eu vou. Eu posso ir sem problema. O problema é que a gente quer ter o controle, gente. O problema é que a gente quer ter um endereço. Imagina, Abraão, taxista, Deus no banco carona. Entra Deus. Abraão, taxista, Deus senta. Abraão fala assim: para onde nós vamos? Ele falou assim: só vai. Mas eu moro aqui, já está estabelecido, já está tudo certo. Deus falou assim: tu quer ser pai de grande nação? Eu quero. Mas você não pode dizer para onde a gente vai? O único pré-requisito para você ser pai de grande nação é: não saiba o endereço, só segue o que eu vou te falar. Abraão, sai da tua terra, para onde eu te mandar. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que muitas vezes a gente quer saber o endereço, sabe por quê? Porque quando eu tenho endereço, eu tenho controle. E quando eu tenho controle, eu não dependo. Deus é fogo, porque Ele sempre esconde o endereço. Sabe que é sempre? Chega a dar raiva de Deus. Não dá, você não tem raiva. Gente, olha só. A vez que Deus falou o endereço para alguém, deu tudo errado. Israel, pode ir, vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Ah, já é garantia de Deus, vamos embora. Penaram, idolatraram, fizeram um monte de besteira. É bom que Deus não fale, meu parceiro. Na moral, é bom que Deus não fale. Como se eu chegasse em casa, por exemplo, e a Priscila chegasse para mim assim: vamos viajar hoje. Fala: claro que vamos viajar, para onde a gente vai? Aí a Priscila vira para mim e fala assim: surpresa. Você vai, amor? Eu falo: cadê a Priscila? É lógico que eu vou, porque qualquer lugar com você é o melhor lugar do mundo. Faz um corte para jogar na internet isso aí, gente. Vocês fazem esse aí? Entendeu? Qualquer lugar com você é o melhor lugar do mundo. Porque não importa o destino. Não importa o destino. Não importa o endereço. Contigo, eu estou bem pra caramba. Gente, na presença de Deus há uma abundância de alegria. Isso é fé. Ponto final. Fé é ir sem saber destino. Fé é ir sem saber propósito. Mas na companhia da pessoa certa, abrindo ou fechando bons ou ruins ciclos. Mas o que é definitivo para as ações não são os desertos ou os Jerusaléns. A definição é: se Deus vai, eu vou. Se Deus vai, eu mudo. Se Deus vai, isso me basta. Então, quando Deus te desafia a mudar, mude. Quais são os ciclos bons hoje na tua vida que você tem que deixar para trás hoje? É isso que eu estou falando para você. Não se engane.
O novo de Deus começa com a sua mudança. Em segundo lugar, eu já estou terminando, vou passar um pouquinho só. Quando Deus te desafia a mudar, Ele também vai te dar ferramentas certas para a nova estação. Então presta atenção nisso aqui. 27b. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: olha só a ferramenta, aproxime-se dessa carruagem para acompanhá-lo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? Perceba o que está acontecendo, as ferramentas acontecendo. Primeira coisa, Filipe aproxima do novo ciclo, sem trazer as perguntas do ciclo anterior. Ele discerne o que está acontecendo ali, para aquela nova estação. O problema é que tem gente que quer viver o novo do Senhor, o ciclo novo do Senhor, com as ferramentas do ciclo antigo. E aí chora sempre o que era. Se a gente não olha para frente, gente, a gente vai ser um eterno funeral das nossas memórias. É isso que o texto está falando. Filipe se aproxima, acompanha por um tempo, não tenta dar respostas por um tempo, observa e aí sim tira as perguntas para se reestabelecer no seu novo ciclo. O senhor entende o que você está lendo? Foi o que Filipe perguntou. E esse é o problema de muita gente. Até entra no novo ciclo, mas com a cabeça no antigo. Tem gente que responde pergunta que não foi feita, por isso se frustra e não conecta com tudo que Deus tem para fazer nessa nova estação. Qual é o princípio? Nós precisamos entender que cada novo ciclo tem as suas chaves específicas de conexão. O apóstolo Paulo chegou na Grécia para pregar o Evangelho. Ao invés de ele pregar o Evangelho sob a perspectiva judaica, ou enfim, sob a perspectiva de uma outra cultura, o apóstolo Paulo foi conviver com o povo. E quando chegou para conviver com o povo, ele olhou lá no feirão deles, que era chamado de Areópago, e tinha lá altares para diversos deuses. E tinha um altar específico, que estava escrito embaixo: altar para o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou uma chave de curiosidade daquela cultura e falou para aquele povo assim: ó, eu posso apresentar esse Deus desconhecido. Olha essa cara, olha que coisa interessante isso aqui. Paulo entrou na cultura, pegou as chaves e todos pararam para escutar. Cada nova extração traz em si novas chaves de conexão. Sabe qual é a minha oração, gente, para cá? E eu oro demais por isso. Eu tenho orado especificamente pelas chaves de conexão do coração das pessoas aqui na Ilha do Governador. Constantemente. Senhor, me mostra algo para pregar o seu Evangelho, para fazer diferente. Tem uma chave aqui que a gente consegue conectar muitas pessoas. A mesma forma também no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu relacionamento que está passando por dificuldade. Quais são as chaves de acesso? É perguntar quais são as ferramentas. Se a gente consegue descobrir esse caminho para o coração da cidade, a gente ganha um monte de gente para Jesus. Por exemplo, toda cidade tem um mecanismo de comunicação principal. Talvez você, educador, está aqui. Como que eu posso fazer o Evangelho lá, na educação? Talvez você que é do esporte, como é que eu posso fazer o Evangelho conhecido do esporte? Gente, esquece esse negócio, ó. A minha área secular é essa, a minha área familiar é essa, a minha área espiritual é essa. Não, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Não tenta dividir a vida, mas a pergunta que você precisa fazer hoje é: nesse ciclo que você está, de forma certa, será que você tem respondido as coisas certas, ou feito as perguntas certas, ou usado as ferramentas certas? Filipe nos ensina perguntas certas, acompanha. Uma igreja só cresce, gente, por exemplo, no nosso caso, porque ela não entende o que o Espírito está dizendo. Só não cresce, é verdade. Um crente só não batiza, por exemplo, aqui 10 por ano, porque ele não está atento ao que o Espírito está falando. Sabe, não tem jeito. Deus está fazendo algo novo no nosso meio.
E Deus está despejando uma unção fresca aqui na Ilha do Governador. Eu acredito nisso, eu quero fazer parte disso. Eu creio que a nossa igreja é a gente de frente na batalha para o movimento aqui, gente. Eu creio nisso claramente. Quais são essas novas chaves que Deus tem para o novo ciclo, que Ele tem nos dado? Quais são elas? Lembre-se, não responda a pergunta que a nossa estação não está fazendo. Em último lugar, eu já estou acabando. Em primeiro lugar, mude, mesmo que o ciclo seja diferente, mesmo que o ciclo anterior era bom. Em segundo lugar, discirna as ferramentas certas para esse novo ciclo. Não traga consigo ferramentas do ciclo anterior, a não ser que sirvam. E em terceiro lugar, que para mim é o mais escandaloso de todos, e eu tenho que ser bem realista e existencialista com você. Em terceiro lugar, quando Deus te desafia a mudar, saiba que daqui a pouco você vai ter que mudar de novo. Não tem jeito. Gente, se eu fosse escolher, eu não escolheria assim. Primeiro que eu não escolheria sair de Jerusalém. Pô, cara, eu estou sendo uma bênção em Jerusalém. Eu estou ganhando várias pessoas para Jesus em Jerusalém. Deus está fazendo um avivamento. E para onde Deus vai me colocar? Primeiro que eu não colocaria um cara que era faixa preta, um Leonardo Messi aqui, rebentando a boca do balão. Eu vou tirar ele e vou botar no time de terceira divisão, no deserto. Deserto não tem gente. Pastor pastoreia gente. Deus faz um negócio doido, não faz? E aí colocou o cara no deserto. Chegou no deserto, tinha um cara. Sabe quem era esse cara? O oficial mais importante da Etiópia. Opa! Descobri meu propósito. Olha que bênção. Caramba, preguei o evangelho. Aquele cara aceitou Jesus. Meu Deus do céu. Qual é a resposta óbvia? A resposta óbvia é: eu vou não apenas lançar sementes, fazê-la germinar, mas eu vou dar crescimento para que se transforme em uma árvore, para que ela possa também dar frutos. A resposta óbvia é Filipe falar assim: agora eu vou para a Etiópia com esse cara. Eu entendi, eu vou ser o pastor da Etiópia. É ou não é? Só que, não me explique isso. Só que quando Filipe jogou a semente germinou. Para que Filipe não pensasse de forma óbvia, Filipe foi transladado. Bum, desapareceu num canto, apareceu no outro. Sabe o que Deus nos ensina com isso? Muitas vezes não é o óbvio que tem que ser aceito, mas a vontade de Deus. Em segundo lugar, Deus nos ensina com isso que não existe ponto final para quem serve ao Senhor e para quem está no caminho do Senhor. Não existe. Vou me aposentar, estou velhinho. Esquece isso, cara. Abraão, meu irmão, foi com 100 anos, meu irmão, que começou o ministério de Abraão. Vovô coroa, garotão. Não existe isso. O que existe é o seguinte: eu abro um ciclo, Deus encerra e nos coloca no novo. O que acontece no novo ciclo de Deus? O que você vai encontrar primeiro? Deserto. E o deserto não pode ser impeditivo. E eu não posso trazer esqueletos do outro ciclo. Mas quando esse ciclo está bacana, e Deus é bom, parece que Ele está estragando o prazer, mas não está não, tá? Deus é bom com esse negócio. Quando o negócio está ficando bom, Ele faz assim, dá aquela bolinha de ninja assim, ó, puf, tu vai para outro canto. Quando Deus te desafia a mudar, saiba que daqui a pouco, não se frustre com Deus, não chama Deus de mal, é assim, cara. Daqui a pouco, você vai ter que mudar de novo. Eu sou péssimo para mudanças. Péssimo. Eu odeio mudanças. Eu gosto de rotina. Eu sou bem quadrado. Eu amo rotina. Amo acordar, fazer exercício. Eu sei. Amo. Vou lá, ler minha Bíblia de manhã, fazer exercício, não sei o que e tal. Depois volto para casa, aí trabalho, e não sei o que, e pá. Para mim estava ótimo. A Priscila fala: Hébia, tu tem dificuldade com mudança. Mas eu entendo claramente que o Evangelho é movimento. Se eu pudesse, eu morria pastor da ilha. Não quero sair não, tá, gente? Não tem nada, tá? Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu não sou pastor da ilha. Eu sou servo de Deus. Eu estou pastor da ilha. Diferente. Eu falo isso com dor no coração. Não tem nada não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer, eu estou dando essa ideia. Essa é a ideia.
transicionalidade. Se nós não entendemos isso, se nós fazemos do monumento o próprio Deus e fazemos aquele ciclo algo cabal, o ciclo em si se torna Deus para a gente. Por isso que eu não sou médico, eu sou curador de vidas, é diferente. O propósito não muda, mas a função muda. Por isso que eu não sou pastor, eu sou ministro do Evangelho. A função muda, o propósito não. Eu não sou professor, eu sou educador. Muda totalmente. Você pode atuar em várias formas, de diversas formas de conexão. O problema é que a gente toma a identidade da função. Não tome a identidade da sua função, tome a identidade do seu propósito. Que o ciclo muda. O ciclo muda, a função muda, mas o propósito permanece. Quando Deus te desafia a mudar, saiba que daqui a pouco Deus vai te fazer mudar de novo. Em tempos de mudança, gente, a gente tem que confiar em Deus mesmo. Porque em tempo de mudança nós estamos às cegas. Mas graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque estar às cegas é estar dependente do Senhor. A sua expectativa de futuro você enxerga. Isso tudo é muito importante. Mas isso é o que vem antes da fé. O que vem antes é: ao coração do homem cabe fazer planos. É isso que diz o texto bíblico. Mas a confirmação vem do Senhor. Ou seja, fazemos planos, é normal. Deus trabalha em conjunto com a gente, trabalha. Não sei explicar isso, não sei. Ao coração do homem cabe fazer planos, mas a confirmação vem do Senhor. Sempre tem uma pulguinha atrás da orelha, porque é isso que dá dependência. Nós fazemos planos, mas fazer plano é o estágio anterior da fé. A fé é ter expectativa e confiar em Deus, sabendo apenas que Ele é bondoso, que o deserto vai ter cara de pedra, mas é pão, que o deserto vai ter cara de canivete, mas é abrigo de Deus. Deus é bondoso. Deus nos conduz sabendo que estamos às cegas, mas quando caímos nos braços de Deus e nos submetemos de obediência a Deus, nós caímos para cima. Cair com Deus é cair para cima, porque Ele nunca vai dar pedras aos seus filhos, não. Fé não é acreditar no que Deus faz, mas fé é acreditar no caráter de Deus. E quem é Deus? Deus é amor, e Ele se manifesta em amor. A experiência de fé é dizer o seguinte: Senhor, eu não enxergo amanhã, eu não sei qual é a solução para essa realidade, eu não sei como gerar o resultado certo para a transformação dessa pessoa que eu tanto amo. Então, sabe o que eu faço? Eu entrego nas suas mãos, porque eu confio no seu caráter. O Senhor é bom e sabe amar. Eu fico pensando assim: se Deus te desse um papelzinho hoje aí e falasse assim, ó, escreve todos os seus grandes sonhos, escreve tudo aí agora, bota aí os melhores sonhos. Aí você começa a escrever: minha vida ideal, E enquanto você escreve, eu imagino a Trindade assim: o pai olhando para o filho rindo para o pai, o Espírito olhando para o pai e dando gargalhada. E é como se eu virasse para eles e falasse assim: o que vocês estão rindo aí? E o pai virasse para mim, para você, e falasse assim: são esses seus sonhos? São, isso aqui é incrível, Deus. Olha aqui que vida maravilhosa. Esse é o melhor que você pode fazer? De verdade, esse é o melhor? Isso aqui, cara, se eu viver isso aqui, meu irmão, eu estou feliz demais. E aí o Espírito Santo vira para o pai e fala assim: pai, calma, tenha calma com o menino, tenha calma com o menino. Ele ainda não ouviu que as coisas que os olhos viram e os ouvidos ouviram e não chegou ao coração do homem são os que o Senhor tem preparado para ele. Ele ainda não ouviu, ele não ouviu ainda. E Jesus vira para o pai e fala: calma pai, ele ainda não entendeu que nós somos poderosos para fazer infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. Ele não sabe nem o que pedir. Essa é a verdade. Sabe, gente, o nosso problema não é que nós temos sonhos demais. O nosso problema é que nós temos sonhos de Deus, sonhos de menos em relação aos sonhos que Deus tem para a gente.
porque eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de fazer prosperar, pensamentos de paz e não de morte, até o fim que eu desejo para vocês. Os pensamentos de Deus, gente, são muito maiores que os nossos pensamentos. Aprenda um negócio, meu querido: Deus é o grande promotor de mudança nas nossas vidas. Aprenda um negócio, meu querido: Deus quer te levar além, e a ferramenta que Ele tem para te levar além se chama mudança. Imagina que alguém chegou essa semana para você e dissesse assim: está desempregado, vai mudar, não vai? Desempregado? Vai mudar. Foi Deus que quis? Não sei, não interessa agora. Mas o que a gente tem que fazer? Ajoelha no seu quarto e diga: Senhor, mudou. E o amanhã, Deus, será que o amanhã vai ser melhor do que hoje, Deus? E aí Deus fala: dá o amanhã aqui na minha mão, que com certeza vai ficar melhor para você. Mas e amanhã? O Senhor vai estar comigo, Deus? Com certeza, meu filho, eu estou sempre com você. Um diagnóstico de câncer, tudo muda. Senhor, amanhã vai ser bem pior que hoje, não vai? Se você deixar na minha mão, não. Se você deixar na minha mão, não. Se você descansar no meu cuidado, não. Eu sou especialista em transformar notícia ruim em coisa boa. Ele transforma mal em bem. Se alguém que você ama muito diz assim: eu não te amo mais, eu não te amo mais, Deus, eu não consigo viver sem essa pessoa. Sem ela você vive sim. Você não pode viver sem mim. Essa é a minha pessoa. Você nunca vai me abandonar, né, Deus? Você nunca vai me abandonar. Jamais. Eu não. Tem gente que te abandona, mas o Senhor fala para você: eu não te abandono. E amanhã, como que eu vou viver? Eu vou cuidar de você, cara. Eu sou socorro bem presente na angústia. Eu sou socorro bem presente na tribulação. E a minha vida, Deus, vai ser melhor do que era. Vai entregar na minha mão? Eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Se o choro dura uma noite, a alegria virá com certeza pela manhã. E se sua vida está mudando, hoje no nome de Jesus, dê um salto de fé, caia no colo de Deus, e você vai experimentar coisas que jamais imaginou que Deus pode e tem para nos dar. Fique de pé no seu lugar. Colocar seu futuro, seu destino nas mãos do Senhor. Não importa onde, não importa por quê. Sabe o que importa hoje? É quem. A pergunta de Deus é: você que está aqui essa manhã, você quer começar uma vida nova com Jesus? Uma vida nova? Se você quiser começar uma vida nova com Jesus hoje, verá essa manhã, feche seus olhos nesse momento e repita essa oração comigo no seu coração. No seu coração, não precisa falar. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, usa a minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti. Eu sou Teu. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Se orou, levanta a sua mão lá no alto agora. Se você orou comigo, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui orou comigo? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém que orou comigo? Lá embaixo na galeria, você orou comigo? Levante sua mão. Levante sua mão. Lá em cima na galeria, lá em cima, quem orou comigo? Levante sua mão, onde você estiver. Se você está aqui essa manhã hoje, Deus te abençoe, meu filho, eu estou vendo você. Se você está aqui essa manhã hoje e quer voltar para os caminhos de Jesus, é o seu caso? Tem alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus? Levante a sua mão, onde você estiver, dizendo: Senhor Jesus, eu estou voltando. Lá em cima na galeria tem alguém? Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto agora. Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu entrego esse povo a Ti agora. São Teus. Eu venho te pedir, Senhor, que
o Senhor não apenas entre no coração, mas dê raiz. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a consolidar esse povo nos seus caminhos. E eu venho te pedir, Senhor, para a honra e glória do seu nome, que cada novo ciclo aqui seja revestido de coragem.